Olá, bom dia, oitavo ano, ou boa tarde, né? Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo aí. Mas aqui, para nossa aula de hoje, nós vamos falar de triângulo equilátero e triângulo isósceles. A matéria hoje é super fácil, super tranquilo. Inclusive, isso aqui não é novidade para vocês, não, que ao longo aí dos anos anteriores, vocês já ouviram falar de triângulo equilátero e triângulo isósceles. Isso com certeza não é novidade. Porque na verdade tem três tipos de triângulos, né? O equilátero, o isósceles e o escaleno. Vamos falar um pouquinho sobre cada um? O triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno é aquele que tem os três lados diferentes. Só que hoje nós não vamos só falar de lado, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais o estudo desses triângulos. Nós vamos falar do equilátero e do isósceles. Porque o escaleno não tem propriedades não, é só os lados diferentes e os ângulos diferentes, só isso. Mas aí hoje nós vamos aprofundar, nós vamos falar de ângulos, de altura, de bissetriz, aprender umas coisinhas a mais. Mas não é nada complicado aqui, tá? Vamos falar primeiro do triângulo equilátero, tá? Olha aqui, vamos dividir aqui para entender melhor. Látero significa lados, aqui ó. E o pedacinho significa igual. Quando eu falo, por exemplo, equidistante, é que tem distâncias iguais. Então, esse pedacinho ele aparece muito na matemática, equidistante, equilátero, qualquer coisa. Então, significa que é alguma coisa igual. Então, significa igual. Látero significa lados, ou seja, lados iguais. Então, seguinte, eu vou desenhar o triângulo aqui, ó, equilátero, e geralmente a gente faz marcações, né, com tracinhos. Então, se eu pôr um tracinho aqui e um tracinho aqui, eu estou dizendo que todos os três lados têm o mesmo tamanho. Então, é um triângulo equilátero. Só que uma informação a mais que nós vamos falar agora. Vamos falar de ângulos? Toda vez que o triângulo for equilátero, os três lados vão ser iguais e automaticamente, olha aqui também, ó. E automaticamente os três ângulos serão iguais também. É tudo igualzinho. E aí, na aula de ontem, quando eu enviei aquela correção de atividade para vocês, a gente falou, né, de soma dos ângulos. Ô pessoal, em qualquer tipo de triângulo, ele pode ser equilátero, isósceles, escaleno, pode ser o triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus, não importa o tipo de triângulo, mas os três ângulos somados tem de dar sempre 180 graus. É uma regra de triângulo. E aí, então, me ajuda a colocar o valor dos ângulos, então. Se ele é um triângulo equilátero, os três lados são iguais, então os três ângulos também têm de ser iguais. Então, é só a gente fazer o quê? Pegar 180 graus e dividir por 3, né? Porque os três ângulos são iguais e é uma continha que dá para fazer de cabeça aí. 180 dividido por 3 é 60. Então, aqui, esse ângulo vai ser 60 graus, 60 graus e 60 graus. Então, quais são as coisas importantes para saber com relação ao triângulo equilátero? Que ele tem três lados iguais, que ele tem os três ângulos iguais. Agora, vamos falar de uma outra coisa aqui comigo. Vamos falar de altura. Aí, quando eu falar de altura, outras coisas vão surgir. A altura de um triângulo, a gente tira ela assim, ó. A gente pega o ponto mais alto do triângulo e o ponto mais alto do triângulo é aqui. Não existe altura inclinada. A altura ela não pode ser inclinada. A altura ela é sempre vertical. Ela tem de formar 90 graus com a base aqui. Ela tem que ser retinha. Então, se eu traçar aqui, ó, se eu pegar o ponto mais alto e traçar a altura aqui, ó, essa altura, olha aqui para vocês verem. Ela vai formar 90 graus aqui, ó, porque ela tem que ser retinha. E ela vai partir a base, ela vai dividir a base. Base é esse pedaço aqui que tem embaixo, no meio certinho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou chamar de X
e de x, só que eu não sei a medida aqui. Mas vamos supor que o lado do meu triângulo medisse 40. Aí na hora que a altura desce, ela divide 20 para cá e 20 para cá. Ela parte a base no meio certinho, é uma outra característica. E outra coisa também, como o triângulo é todo certinho, é tudo igualzinho, essa altura que eu pontilhei aqui, ó, que eu desci, ela vai partir esse ângulo aqui de cima no meio também. Ela parte a base no meio, ela parte o ângulo no meio. Então, o ângulo não era de 60 graus? Então, vai ficar 30 graus para esse daqui e 30 graus para esse daqui. Ela parte no meio certinho. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é coisa que vocês já conhecem também. Às vezes, pode ficar um pouquinho esquecido. Quando uma reta parte um ângulo no meio certinho, que nome que ela recebe? Quem é que lembra aí? Vocês estão lembrando? Vão relembrar? Bissetriz, né? O que é bissetriz? É um segmento ou uma reta que parte o ângulo ao meio. Então, olha que interessante. Essa altura aqui, ó, ela é importante para muita coisa. Ao mesmo tempo que ela é altura, ela é bissetriz também. Porque ela partiu o ângulo de cima em dois, partiu no meio certinho. E quando ela bate lá na base, lá formando 90 graus, ela também parte a base no meio certinho. Se essa base aqui medir, por exemplo, 15, é 7,5 para cá, 7,5 para cá. E assim por diante. Então, sobre o triângulo equilátero, é isso que a gente precisa de saber, tá? É essa informação que a gente precisa de saber. A aula de hoje vai ser tranquila, vai ser pequenininha. Nós vamos falar só desses dois tipos de triângulo aí. Hoje a coisa tá tranquila. Agora, eu vou passar para o lado de cá. Nós vamos falar agora do triângulo isósceles, tá? Iso, esse pedacinho aqui também, pessoal, ó, o pedacinho iso. Iso também dá sentido de igualdade, é igual o EQ lá. Iso quer dizer igual. E celes, tá? Celes também, ó, significa lados. Esse pedacinho celes tem um significado de lados. Só que tem uma diferença, né? Não quer dizer que todos os lados são iguais. Tem uma diferença. Esse iso e esse celes, ele quer dizer que tem coisa igual, mas não é tudo que é igual, tá? O EQ sim, o EQ é tudo igual. Então, vamos desenhar um triângulo isósceles. Tem algumas coisinhas que a gente precisa saber com relação ao triângulo isósceles também. Então, vamos lá. Já presta atenção que tem uma coisa diferente aqui, ó. Vocês vão perceber que quando eu desenhei esse triângulo equilátero, eu pus um tracinho, um tracinho e um tracinho. Então, quer dizer tudo igual. Aqui, eu coloquei um tracinho e dois tracinhos. Então, os três lados são iguais aqui? Não. Os lados que são iguais são só esses aqui, ó. Esse aqui é diferente. Então, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente, tá? Então, o principal aí de saber a característica do triângulo é isso. Agora, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz ali com relação a ângulo. Aqui também tem uma observação importante. Toda vez que o triângulo for isósceles, os dois ângulos da base serão iguais. Só os dois da base, né? Os três igual no equilátero, não. Então, um exemplo. Se eu sei que esse triângulo aqui é isósceles, e eu pego e falo que esse ângulo aqui é um ângulo de 70 graus, ó. Eu dei só esse ângulo. Aí eu peço vocês para encontrar os dois ângulos que estão faltando. Só com um ângulo dá para descobrir. Sabe por quê? Porque se ele é isósceles, os dois ângulos da base têm que ser iguais. Base é quem está aqui, ó, tá? Nesse pedacinho aqui. Então, automaticamente, eu sei que esse ângulo de cá, ó, esse da direita aqui, ele vai medir quanto também? Ele também vai medir 70 graus. E aí dá para eu descobrir o terceiro lá em cima, ó. Por que dá para descobrir o terceiro? Nós já sabemos que os três ângulos somados de um triângulo tem de dar sempre o quê? Isso é regra, independente do tipo de triângulo. Falamos disso aqui já. Tem de dar quanto? Tem de dar 180 graus. Então, 70 mais 70, 140. Para chegar em 180, está faltando o quê? 40. Então, eu sei que esse ângulo aqui de cima, então ele vai medir 40 graus, tá? E vamos falar também de altura, como a gente falou aí, né?
tem como eu traçar a altura também do triângulo isósceles. Eu já falei com vocês que a altura, ela pega do ponto mais alto do triângulo e desce vertical, retinha, até cair lá e formar 90 graus com a base. Então, se eu traçar essa altura aqui, ó, vou pontilhar ela aqui, ó. Ó lá, formou 90 graus com a base lá, ó. Só que, pelo fato do triângulo ser também equilátero, essa altura também parte a base no meio, tá? Então, se eu falar que daqui até aqui é x, daqui até aqui também vai ser x. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali, tá bom? E aí, o seguinte, se essa base aqui medir, por exemplo, 20, aí ela divide 10 para cá e 10 para cá. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá, ó, com relação ao ângulo aqui de cima. Porque como, né, dois lados são iguais e ela vai partir a base no meio, ela divide o ângulo também ao meio. Então, ela também funciona como o quê? Igual eu falei lá, como bissetriz, né? Então, esse ângulo que é de 40 graus aqui, ela vai partir 20 graus para cá e 20 graus para cá. Então, essa questão da altura aqui, ó, de partir a base no meio e de funcionar como bissetriz, acontece no isósceles e no equilátero também, tá? A diferença é com relação aos lados. E no triângulo isósceles, repetindo, os dois ângulos da base, eles são iguais, só os da base. E lá no equilátero, não, todos são iguais. Então, todo triângulo equilátero vai ter os três ângulos medindo 60 graus, né? Independente do tamanho dele. Pode ser um triângulo pequenininho, pode ser um triângulo grandão, mas os três ângulos vai ser sempre 60 graus, porque se eles têm de ser iguais e os três têm de formar 180 graus, né? Aí agora, sobre questão de teoria de conteúdo, é isso aí que a gente precisava de saber. Eu vou fazer um exemplo aqui agora, aplicando variável, para na hora que vocês forem fazer os exercícios, vocês já saberem como que vocês têm de agir, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui agora para vocês entenderem essa questão de quando aparecer x, aparecer y, no meio dos ângulos aí, no meio dos lados. Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Quando aparecer, aqui mesmo é um exemplo bom, porque ele vai aparecer tanto variável y quanto x, ele vai trabalhar com lado e com ângulo. O exercício, eu estou dizendo para vocês que esse triângulo aqui é isósceles, mas não precisaria de eu dizer também não, porque se aqui está um tracinho, e aqui está um tracinho, e aqui não tem nada, porque se fosse os três lados iguais, teria de ter um tracinho aqui e um tracinho aqui. Às vezes o aluno fala assim, mas aqui não colocou nada. Se não colocou nada, ele não tem a mesma medida desse. É uma medida diferente. Não precisava de eu falar que ele é isósceles, não. Só de eu bater o olho e ver dois lados iguais e um diferente, eu já tenho de interpretar. É um triângulo isósceles. E aqui, nós estamos trabalhando tanto com lado quanto com ângulo. Então, vejam só. Um triângulo, quando é isósceles, se aqui tem um tracinho e aqui tem um tracinho, ele está falando que esses dois lados são iguais. Então, eu vou pegar 4y menos 10, olha lá, ó, e vou falar que isso é igual a 2y mais 4. 2y mais 4. Agora, é só isolar o y. Mais 2y passa para cá, menos 2y, não é isso? Então, nós temos 4y menos 2y é igual. O 4 já está aqui, ele permanece. E o menos 10, ele passa para cá o quê? Mais 10. 4y menos 2y dá 2y. Então, nós vamos ter que 2y é igual. 4 mais 10, 14. Isolando o y é igual a 14 dividido por 2. E 14 dividido por 2, nós temos que y é igual a 7. E aí, pessoal, tem como a gente tirar até a prova. Vai lá no lugar do y e coloca 7 para vocês verem. Quanto que é 4 vezes 7? 28. E 28 menos 10? 18. Então, esse lado aqui vale 18. Vamos ver se o daqui também vai dar 18? Coloca 7 no lugar do y. 2 vezes 7, 14. 14 mais 4, 18. Então, realmente, os dois lados foram iguais. Agora, vamos ver com relação aos ângulos. Se ele é um triângulo isósceles, nós já vimos que os dois ângulos da base, eles têm de ser o quê? Iguais. Então, isso aqui
vai ser igual a isso aqui. Então, vamos montar comigo lá? Então, vamos lá. 4x mais 24 é igual a 2x mais 80. O mais 2x, ele vai passar para cá o quê? Menos 2x, né? Então, nós temos 4x menos 2x é igual a 80. O mais 24 passa para cá? Menos 24. 80 menos 24. 4x menos 2x, nós vamos ter 2x. E 80 menos 24, quanto vai dar? 56, não é isso? Isolando o x, x vai ser igual a 56 dividido por 2. Dá a divisão exata. E 56 dividido por 2, nós vamos encontrar o quê? 28. Se a gente quiser tirar a prova, vamos lá. 4 vezes x. No lugar do x, nós vamos colocar 28, né? Então, nós vamos colocar lá assim, ó. 4 vezes 28, né? Mais 24. Aqui, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou até modificar os ângulos aqui, porque senão na hora que a gente for tirar a prova, vai passar de 180 e isso é errado, não pode. Então, eu vou modificar. Eu vou colocar aqui, ó. Presta atenção. Eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 12. Eu vou colocar metade aqui, ó. 2x mais 12. E aqui eu vou colocar x mais 40. Tudo a metade, tá? X mais 40 graus. Então, eu vou refazer esse exercício aqui. Porque com essas medidas aqui, deixa eu falar para vocês. Por que eu tô refazendo? Se a gente for lá no lugar de x e colocar o 28 que eu encontrei, só esse com esse aqui vai passar de 180 graus e não pode. E essas medidas aqui foram medidas que eu criei na hora de cabeça, então eu nem sabia o que ia dar. Então, como eu já percebi que não pode, que deu, né, vai ficar errado, eu vou refazer. Então, se ele é isósceles, esse ângulo tem que ser igual a esse. Então, vamos fazer de novo? 2x mais 12 é igual a x mais 40. Esse mais um x vai passar para cá o quê? Menos um x. Então, nós vamos ter 2x menos um x é igual a 40. Esse mais 12 passa para cá o quê? Menos 12, não é isso? 2x menos 1x vai dar x. E 40 menos 12, quanto que dá? Nós vamos ter 28, né? O valor vai ser o mesmo, mas na hora de substituir lá não vai passar de 180, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. X é igual a 28. Vamos tirar a prova? Onde tiver x aqui, nós vamos colocar 28. Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 2 vezes 28 vai dar 56. 56 mais 12 vai dar o quê? 68, né? Então, esse ângulo daqui, 68 graus. Eu vou até colocar aqui no cantinho aqui, ó. 68 graus. Vamos ver o ângulo de cá? O x vale 28. 28 com 40, 68 também. Tá vendo? Então, tirou a prova. E 68 mais 68 vai dar o quê? 136. O terceiro ângulo de cima é o que falta para inteirar 180. Aí é só vocês fazerem 180 menos 136. Então, entenderam por que eu modifiquei os ângulos ali? Porque na hora que ele estava 4x mais 24 e 2x mais 80, se eu fosse no lugar de x e colocasse o 28, só esses dois ângulos aqui ia dar mais de 200 graus. Aí seria um erro. Porque os três têm de dar 180, como que os dois de baixo vai dar mais que 200? Por isso que eu alterei, tá? Mas a interpretação é essa aí, ok? Então, isósceles, lados iguais, ângulos da base iguais. Então, super tranquilo. Então, hoje, na lista de atividades, nós temos aí na página 43 da apostila de vocês e 44. São 7 exercícios, tá? Sobre isso que eu falei aqui hoje. Então, vocês vão sentar agora, né? Já assistiram a aula, agora vão praticar. É agora, né? Só assistir, acabar e deixar para amanhã copiar os exercícios prontos. Não, vocês não podem ter esse pensamento, viu, pessoal? Eu sempre tô falando isso aqui. Às vezes o aluno só assiste a aula, na manhã, na hora que ela corrigir, eu passo a limpa aqui. A gente não aprende assim. Agora vocês vão sentar,
resolver esses 7 exercícios. Aí, se surgir dúvida, tá? Se surgir dúvida, amanhã nós vamos tirar, que eu vou fazer a correção desses 7 exercícios, tá? Então, agora é o momento de sentar num lugar tranquilo, né? Pegar a apostila. Se surgir dúvida, voltem o vídeo, vai pausando, vai voltando, assista quantas vezes for necessário, né? E vocês vão ter tranquilidade para fazer esses 7 exercícios, ok? Um abraço para vocês.